Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Essa é a Sexta da Maldade, dia 14 de fevereiro de 2025. Episódio número 68. Faz 3 semanas eu encontrei um ex-colega de engenharia que eu não via há cerca de 20 anos, no aeroporto. E ele me disse a seguinte frase que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Ele disse assim: Ô Mubarak, lembra como o meu pai tinha, no interior do Rio Grande do Sul, no interior de Santa Catarina, ele atuava nos 2 estados, uma construtora muito grande com até 1.200 funcionários, lembra disso? Eu: "Claro, claro que lembro". E eu lembrava particularmente, gente, porque ele era o estudante de engenharia mais rico entre nós. Era aquele que tinha muita grana, o pai dele tinha uma construtora muito grande atuando especialmente no interior do Rio Grande do Sul e no interior de Santa Catarina, não na área residencial, basicamente ele atuava na área industrial, construindo prédios, construindo silos, construindo centros de distribuição e tal. E eu disse para ele: "Como é que tá seu pai?" Ele disse: "Ah, meu pai tá velhinho e tal, e quase 90 anos", e ele me disse assim: "Sabe que a empresa quebrou, né, Mubarak?" Aí eu disse para ele: "Não, não sabia, porque eu perdi o contato com ele, gente". E ele me disse assim, sabe que eu anotei, é triste, porque sempre que uma empresa quebra é muito triste para a sociedade, para os donos, para os empregados, para todo mundo. E ele disse o seguinte para mim: "Mubarak, o meu pai quebrou a empresa adiando a reunião para amanhã. Entendam a reunião, as reuniões mais pesadas, as reuniões onde se iam discutir assuntos realmente críticos da empresa". Então, quando ele usou o termo "a reunião", eh, ele está fazendo uma figura de imagem dizendo: "Meu pai adiava todas as reuniões críticas, as reuniões que ele não gostava, para amanhã, sempre por outro dia, sempre procrastinando". E aí ele disse assim: "O meu pai, Mubarak, não suportava falar de dinheiro, falar de caixa e falar de dívidas. Ele não suportava, ele tinha ojeriza, ele tinha nojo desse tipo de assunto. Ele gostava de falar dinheiro quando ele terminava os prédios, quando ele recebia o dinheiro, quando ele comprava carros e casas, quando ele fazia patrimônio pessoal para a família dele e com toda justiça, mas ele estava endividando a empresa. E ele não suportava, vou repetir, falar de caixa e de dívidas". Disse o meu ex-colega, ele sofria, Mubarak, ao perceber, anotem aí, ao perceber que os seus sonhos eram destruídos pela rudeza da realidade. Ele acreditava nas próprias histórias e via apenas o que ele queria ver. Quem tentava encaminhá-lo para os fatos e para os dados, e para a discussão do dinheiro, e para a discussão do caixa, e para a discussão da dívida, essa pessoa deveria ser eliminada da nossa empresa. E ele me disse mais, triste, né, gente? E ele me disse mais, e Mubarak, eu sempre me acostumei com uma vida boa, eu e minhas 2 irmãs, então, e a minha mãe, a gente não participava muito da empresa. E aí, parênteses meu, gente, eu lembro muito bem disso. Como eu disse, ele era o estudante mais rico de todos nós na engenharia. Ele ficava se deleitando com viagens internacionais, já naquela época com os mochilões, com carrões, relógios fantásticos. Ele e as irmãs e a mãe dele curtiram a vida. E o pai deles evitava qualquer assunto, principalmente, segundo ele, a dívida. E aí ele me disse, em Mubarak, a dívida foi crescendo, crescendo, até o ponto em que nós não tivemos mais crédito para comprar materiais e para pagar a folha. Foi quando toda a família percebeu o desastre que estava acontecendo há vários anos. Meu pai disse, ele entrou em depressão profunda, minha mãe também, e hoje eles vivem num apartamento de um dormitório porque nós tivemos que vender todo ou quase todo o patrimônio. Eu e minha irmã, as minhas irmãs tivemos que trabalhar em outras empresas como empregados, mas
nos últimos 20, 25 anos, nós não temos, disse ele, nem sombra daquela riqueza a que você assistiu. Conclusão. Qual é a conclusão do episódio 68, a cesta da maldade? Que maldade fizeram com essa empresa? Mas esse fato que ele relatou, isso acontece em um monte de empresas. Os donos da empresa, o dono da empresa, o principal macho alfa da empresa, ele quer ouvir falar de vendas, ele quer ouvir falar de tudo que é glamuroso numa empresa, mas ele não quer ir para, entre aspas, a cozinha do restaurante, onde se faz a comida. E a cozinha do restaurante são as despesas operacionais, as despesas com SG&A e, principalmente, a geração de caixa e o free cash flow. Aquilo que eu sempre falo, repito e repito e repito, porque nunca é demais repetir. O pai dele ficava inebriado com as vendas e não gostava de ver a dívida que essas vendas estavam gerando, até que se chegou ao limite de não ter crédito. Eu já encontrei, gente, muitas empresas assim, em que talvez se eu chegasse 2 semanas depois, 3 semanas depois, a empresa teria quebrado. Aí o que eu faço? Entro com o pé na porta, entro reduzindo custos, entro ajudando a estrutura a se conscientizar, e principalmente os donos da empresa, sobre a importância da geração de caixa, sobre o free cash flow e sobre a importância de se ter um controle muito rigoroso, no detalhe, na semana da dívida. Qual é o plano de ação oferecido pela cesta da maldade? Eu vou desafiar você aí que está me ouvindo. Seja você um empregado, seja você principalmente o dono de uma empresa. Se eu estivesse na sua frente agora e pedisse, me mostra uma projeção, semana por semana, mês por mês, ano a ano, do pagamento da sua dívida e qual é a relação da sua dívida com o free cash flow, isso significa quantos anos você vai levar para pagar essa dívida. Se você me mostrar isso, você é um grande cara. Agora, se você não me mostrar isso, este é o seu caminho. O caminho da derrocada. A dívida sempre deixa uma empresa muito vulnerável. Não faça isso com a sua empresa. Paulo Mubarak gravou a Cesta da Maldade, episódio 68. Hoje, 14 de fevereiro de 2025.